Oi pessoal, meu nome é Fernanda. A gente está aqui hoje para mostrar como que a gente pode fazer cerveja caseira. Nós somos idealizadores do projeto Cervejaria e Agroecologia Raiz do Tucum, e esse projeto foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc em parceria com a Prefeitura Municipal de Itajubá. Meu nome é Júlio e hoje vamos mostrar o processo da produção de cerveja caseira, para qualquer um conseguir fazer sua própria cerveja e poder degustar de maneira livre. A gente vai fazer uma receita de cerveja com maracujá e capim-cidreira. A escolha dessa receita foi por conta do motivo de que quando a gente faz uma cerveja tradicional, ela tem malte, lúpulo e levedura. E esses três ingredientes são importados. Normalmente o malte vem do Uruguai ou da Argentina, o lúpulo e a levedura vem dos Estados Unidos. E é assim que acontece com a maioria das cervejas que são puro malte por aí. Só que a gente escolheu porque a gente tem a ideia de valorizar os produtos locais. Então a gente vai substituir parte do lúpulo por maracujá e capim-cidreira. Essa receita é da escola belga, da Pitbir, então uma metade do malte é de trigo. Vamos fazer 20 litros de cerveja. Aqui tem uma panela de 30. Ela tem aqui uma bazuca no meio da cerveja, da panela, que funciona como um filtro. Outro método de se fazer cerveja, que a gente já começou, é com o bag, que é uma sacola de filtro onde tipo, parece um coador de pano, assim, só que a gente coloca a sacola aqui, coloca o malte e depois retira todo o malte. É um método pesado, a gente com o tempo foi melhorando os equipamentos, mas é um método simples para quem está começando. A bazuca é mais leve de se trabalhar. Ela vai conectada aqui ao sistema hidráulico de saída da panela. Bom, qualquer um pode comprar uma panela também, furar e colocar o sistema hidráulico aqui, que seria um espigão e um registro de metal, uma flange de metal. Sai barato também de fazer. Então a nossa receita vai ser uma Witbier de maracujá e capim-cidreira. Vamos lá, colocar a primeira 20 litros de água, a gente coloca em torno de 25 litros, porque o processo de evaporação vai ter uma redução. Vamos colocar água. A água de boa qualidade, né? Uma água sem cloro, não pode ser da torneira. A gente vai fazer com água de mina, né? Então, vou usar essa aqui hoje. Vamos colocar 7 litros. Agora a gente vai aquecer a água a 72 graus e vai colocar os grãos de malte. No nosso caso, nós já trouxemos o malte moído, ele foi moído no moedor e vamos usar a bazuca. Quando se usa a bazuca, o ponto de moagem é praticamente só quebrar a casca, abrir a semente, porque senão vai dar entupimento na hora de fazer a transfera, que é separar o moço líquido da parte sólida que vai sobrando. Para quem quer fazer em casa, não quer investir em moedor, pode-se utilizar o liquidificador para moer o malte, só que aí no caso não pode usar a bazuca, use-se o bag, que vai ser o saco, o filtro para tirar, porque você vai retirar tudo e não vai ter problema de entupimento. Então, fica a dica aí da importância da moagem do malte. A colher de cervejeiro antigamente era passada de geração para geração, era uma herança de família, porque antes do Luiz Pasteur não sabia como foi o processo de fermentação, que é feito pelas leveduras, que são fungos unicelulares. E a colher continha cepas de leveduras, onde
fazia a inoculação do mosto. E cada colher então ia ter uma cepa diferente de levedura, dando sabores e características. Mudou a levedura, mudou o perfil sensorial da cerveja. Então cada família tinha a sua cerveja única. Pessoal, aqui o termômetro já chegou a 72 graus e agora a gente vai colocar o malte. Né? São 2,5 kg de malte de cevada e 2,5 kg de malte de trigo para nossa receita de Wheat Beer. Agora vai começar o processo de sacarificação, onde o açúcar contido no malte, o amido, né, contido no malte de cevada de trigo, vai ser solubilizado, vai ser transformado em açúcar solúvel. Esse processo, no nosso caso, a nossa cerveja, a gente escolheu a 68 graus. A gente chegou a água até 72, como o malte está a temperatura ambiente, essa massa que está entrando vai misturar e vai manter a 68 graus. Esse processo ocorre durante 1 hora. Manter a 68 graus. Nessa hora a gente vai colocando o malte e toma cuidado para não fazer uns pelotinhos, né? Por isso vai mexendo e colocando o malte. Normalmente a sacarificação pode ser 64 a 72 graus. Dependendo das faixas de temperatura que chega, você vai ter perfil de corpo da cerveja diferente. Vai ter solubilização de proteína e açúcar diferente. A gente gosta de fazer a 68, dá uma cerveja. Esse processo também é conhecido como rampagem, por causa de ter essa temperatura, né? essas rampas de temperatura. E a gente tem os 2 tipos de malte nessa receita porque a gente escolheu hoje para fazer a receita de Wheat Beer, para poder usar outros ingredientes, no caso que a gente escolheu o maracujá e o capim cidreiro, que são daqui da região e não vem de muito longe. E a gente pode fazer cerveja com vários tipos de carboidratos, né? Na África eles usam mandioca para fazer, a gente até teve uma experiência que foi muito boa com a mandioca também lá do sítio. E aqui a gente vai colocar o malte de cevada e o malte de trigo, mas pode ser de milho também, porque aqui é comum a gente ter cerveja de milho na América do Sul, cerveja de arroz também é possível. Só que sempre tem que ter um pouquinho de malte de cevada, pelo menos parte do malte tem que ser de cevada, porque é o malte de cevada que contém as enzimas que vão tornar possível a sacarificação, a saída do açúcar que está no grão para a água. Porque o malte de cevada pode ser cerveja. Um detalhe importante na hora de colocar o malte é estar mexendo para ele empelotar. Jogar o malte de uma vez, pode empelotar e vai ser pior. Quanto mais a gente mexer durante essa 1 hora, mais eficiente vai ser o processo. Tanto é que alguns equipamentos de fazer cerveja tem uma panela que fica mexendo durante todo esse tempo agora, porque a gente vai esperar 1 hora de sacarificação agora, a partir de agora, a 68 graus. Então, se cair muito a temperatura, a gente liga de novo o gás para poder aumentar a temperatura até 68 graus, que é a temperatura mediana do processo de sacarificação. Então, recapitulando, a água estava 72, colocando o malte, ele cai nessa proporção, normalmente cai para 68. Ele deu certinho. Agora ele mantém essa temperatura. Como a gente está fazendo um volume pequeno, ele vai começar a esfriar mais rápido e ficar aqui, esfriou, chegou a 66, 64, põe fogo, chega até no máximo 70, liga e mantém por volta de 80 graus. É importante, quando o fogo estiver aceso, tá mexendo. Para não grudar no fundo. Pessoal, estamos fazendo a solução sanitizante para sanitizar o fermentador. Nós utilizamos a solução de iodo. Esse iodo que você encontra em shopping, produtos de produtos agropecuária. É uma solução à base de iodo que é bactericida, virucida, então ela desinfeta bem.
No caso aqui, você vai ter que ler a instrução do fabricante. No caso desse produto aqui, nós usamos 1 ml para cada 1 litro de solução. Bom, pessoal, agora que a gente já ferveu o mosto, ficou fervendo durante 1 hora, a gente vai colocar ele aqui dentro do fermentador. E para colocar dentro do fermentador, a gente precisa sanitizar o fermentador, quer dizer, não pode ter nenhum micro-organismo que ficou ali dentro. Para isso, a gente vai usar a solução sanitizante que a gente já fez. A solução sanitizante, ela vai esterilizar o fermentador. Existem 2 métodos, que vai depender muito do equipamento que você vai usar. No caso, um método é encher com essa solução até o final, até o gargalo, e depois abrir a torneira e deixar ela escoar. E outro método, caso vai depender muito da condição física e do peso do seu fermentador, é colocar um pouco de solução e chacoalhar bem o fermentador de forma que a solução pegue toda a superfície para fazer a sanitização. O tempo de sanitização é no mínimo 30 segundos de contato. Agora chegou o momento do final da sacarificação, então ficou 1 hora os grãos aqui a 68 graus. E o momento é de fazer a trasfega. A trasfega quer dizer que a gente precisa tirar todo o líquido, separar o líquido e os grãos. A gente tem uma outra panela, a gente vai transferir todo o líquido dessa panela para outra e com isso conseguir separar os grãos do mosto, que agora a gente pode chamar de mosto, que é uma água que contém todo o açúcar que tinha nos grãos, agora está na água. Solúvel na água. Porque vai ser depois, na hora da fermentação, o fermento vai transformar esse açúcar em álcool para poder fazer a cerveja. Fogo? Pode ir. Nessa hora a gente joga um pouquinho mais de água para poder fazer a lavagem dos grãos. Quer dizer, extrair o restinho do açúcar que pode ainda ter nos grãos de malte que estão ali dentro. Agora para colocar o amargor na cerveja, colocamos 10 gramas de lúpulo, no caso escolhemos um lúpulo amarillo da escola americana, um lúpulo com sabor desfrutado para combinar com o maracujá que a gente vai colocar. E é o lúpulo que vai dar o aroma e amargor para a cerveja. Em cervejas que não vai colocar frutas, você pode colocar o lúpulo de aroma, desculpa, no final da fervura. No início da fervura agora, chegou a temperatura de ebulição, a gente joga um pouquinho de lúpulo e deixa ferver agora durante 1 hora, que vai vai transformar os óleos do lúpulo em amargor da cerveja. Então, pessoal, para a gente fazer a receita Witbier de maracujá, a gente usou o malte
trigo, o malte de cevada e a gente vai usar chá de capim cidreira e a polpa de 5 maracujás para os 20 litros que a gente está fazendo. Agora faltam 10 minutos para o fim da fervura. Vamos colocar o chiller, foi lavado. Então, tem essa distração dele. Ele vai ficar 10 minutos fervendo com o moço para esterilizar o chiller e ter uma contaminação de cerveja. O chiller serve para resfriar o moço. Depois da fervura, a gente vai resfriar até 30 graus para a gente colocar a levedura para começar o processo de fermentação. Então, pessoal, a gente ferveu durante 1 hora, colocou o chiller sanitizado lá dentro e agora que está no final da fervura, a gente vai colocar o maracujá e o chá de capim cidreira que vai entrar no lugar do lúpulo de aroma. Pode colocar. A gente tirou a polpa de 5 maracujás, como a gente falou antes, e também a gente coloca antes de terminar a fervura para poder ele esterilizar também, né? A gente tem conservar os aromas. Esterilizar e no final para poder conservar os aromas, não perder tudo. Se perde muito, perde. Chá. E o chá de capim cidreira. E o chiller, ele foi ligado na torneira e depois, na hora que finalizar a fervura toda, a gente vai ligar a água e a água fria vai passar lá dentro e vai sair aqui para dentro desse balde para poder esfriar o mosto até 30 graus quando a gente vai colocar no fermentador e colocar o fermento. Aqui tá ligado o chiller, tá chegando a mangueira de água fria da torneira, aí ele entra, passa na serpentina e sai água quente aqui. Então toma cuidado nessa hora porque é água quente de verdade. A água ficou fervendo aqui durante 1 hora, aqui a água está saindo super quente. E a gente vai usar esse chiller até abaixar a temperatura a 30 graus, que é a temperatura que a gente vai colocar o fermento. Esse aqui é um fermentador de 20 litros. Depois que fez a fervura, a gente vai abaixar a 30 graus, a gente vai colocar o mosto aqui dentro para poder adicionar o fermento e então fazer a fermentação. A gente já tem esse fermentador porque a gente começou a fazer cerveja há um tempo e a gente gostou muito da brincadeira e a gente foi melhorando os equipamentos. A gente tem um fermentador de inox hoje em dia, mas quando a gente começou no balde e na bombona de azeitona. Então, qualquer um que queira começar a fazer, vai poder fazer em baldes mesmo. Só que tendo cuidado de que o balde é de plástico, abaixar bem a temperatura antes de colocar e tem algumas coisinhas assim, colocar a torneira um pouco para cima, porque você pode ver que aqui o fermentador é cônico. Depois que acontecer a fermentação e a clarificação, a levedura e todos os resíduos que puderem ter, a parte sólida que puder ter na cerveja vai ficar reservado embaixo nessa parte cônica e na hora que for engarrafar vai sair só o líquido por cima da torneira em cima. Então o balde, quando foi feito, tem que ter um espacinho para acontecer isso embaixo. Durante o processo de fermentação, a gente costuma controlar a temperatura. No caso dessa cerveja, nós vamos usar uma levedura ale, que ela é de alta fermentação, então vai ser uma cerveja da família das ales. São cervejas com teores alcoólicos assim, um pouco mais elevado e trabalham em faixa de temperatura alta. Você consegue ver na embalagem a faixa de temperatura ótima. No caso dessa daqui vai de 16 a 22 graus. A gente gosta de deixar ela a 19 graus. Como que a gente faz isso? Nós temos uma geladeira com termostato. Colocamos o fermentador dentro da geladeira e fazemos o controle de temperatura durante 7 a 10 dias de fermentação. E depois a gente abaixa a 0 graus para fazer a clarificação. Adicionou a gelatina, vai para a geladeira a 0 graus, deixa no mínimo 3 dias e já está pronto para engarrafar.
gente. Agora a gente vai tirar o chiller, já chegando em 30 graus. Vamos tirar o chiller. Vamos fazer a transferência do mosto do fermentador e adicionar a levedura. Fermentador sanitizado. Essa é a parte que é bom fazer mais rápido, e aqui já começa o período de contaminação. A levedura ela pode ser ativada antes, colocando em água pré-fervida e esfriada para ativação. Hoje nós vamos colocar o sachê direto aqui para ativar muito o mosto. E agora, gente, eu vou abrir aqui o pacotinho com as leveduras e vou jogar lá dentro, no mosto, já resfriado a menos de 30 graus. E fechar. Depois de 7 dias de fermentação dentro do fermentador, a gente entra na etapa de clarificação. A clarificação a gente faz com 6 gramas para 20 litros, né? 6 gramas de gelatina em pó. Aí a gente pesa 6 gramas numa balancinha, ferve a água, mistura bem misturadinho e aí acrescenta dentro do fermentador após 7 dias de fermentação. Aqui vai estar vedado, vai estar fermentando. Terminou de 7 a fermentação pode durar até 10 dias, dependendo da receita que vai fazer. E abre rapidinho, coloca a água com gelatina. Essa etapa a gente busca usar a gelatina porque é o produto mais simples e natural que a gente tem para fazer. Mas existem outros processos, existem outros produtos que são minerais, assim, para o pessoal que é vegano e gostaria de não usar gelatina, mas aí seria mais um outro tipo de produto que não é químico, não é mineral, tem produto mineral para fazer isso. Mas a gente usa a gelatina. Depois de 7 dias de fermentação e mais 3 dias de clarificação, chegou a hora do engarrafamento. Para engarrafar, a gente lava bem as garrafas, a gente gosta de utilizar garrafas reaproveitadas, porque seria uma coisa que vai para o lixo, a gente vai usar para colocar e para servir de novo de alguma coisa tão legal quanto fazer cerveja. E aí, a garrafa foi lavada, foi sanitizada com o sanitizante que a gente usa, a gente já falou dele antes, para fazer a carbonatação. A nossa cerveja, a cerveja caseira em geral, ela faz carbonatação natural. Ao invés de ter um cilindro de CO2 para colocar aqui dentro, a gente coloca um pouquinho de açúcar. No caso aqui eu tenho um sachêzinho de açúcar que tem 5 gramas. Aí a gente coloca o açúcar dentro da garrafa. Da garrafa sanitizada, né? E pode engarrafar, tirar a cerveja do fermentador e passar para a garrafa. Então, enchi a garrafa e aí a gente vem para esse equipamento aqui que é o arrolhador. A gente coloca a tampinha, a gente compra tampinhas novas, as tampinhas elas não devem ser reaproveitadas e a gente vem aqui e usa esse equipamento para poder fechar a tampinha. Aí com a garrafa cheia e o açúcar dentro da garrafa, as leveduras continuam fazendo o seu trabalho lá dentro e vão produzir o gás, que é o que a gente chama de carbonatação natural. Aí mais de 7 a 10 dias ela vai estar pronta para poder ir para a geladeira e a gente degustar. Então pessoal, depois do dia que a gente fez a abraçagem, a gente colocou a cerveja para fermentar, ela fermentou durante
7 dias, depois clarificou durante mais 4 dias. Aí colocamos o açúcar, engarrafamos e foi mais 10 dias de carbonatação. E finalmente a cerveja está pronta. A última parte do processo, né? E essa é a última etapa, podemos dizer até que é a melhor de todas, que é que a gente vai poder experimentar para ver como ficou a receita que a gente fez de a Witbier de maracujá e chá de capim-cidreira. Saúde! Saúde! Cheirinho de capim-cidreira. Definitivamente essa é a melhor parte do processo. Então, gente, foi isso. Muito obrigada para quem nos acompanhou até agora. A gente gostaria de dizer mais uma vez que esse projeto só foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc de emergência, Lei Emergencial da Cultura, e que em parceria com a Prefeitura Municipal de Itajubá. A gente gostaria de agradecer a equipe de produção que veio gravar com a gente aqui hoje e também agradecer ao amigo Matheus, do Sítio Oliveira, que nos deu os maracujás para a gente poder fazer a cerveja de hoje. E agradecer nossos parceiros todos que vão assistir a gente aqui, os amigos que acompanham a gente já nesses 2 anos que a gente faz cerveja. Tomar cerveja com a gente, ajudando a melhorar os processos. E quem tiver interesse de aprender e de tomar com a gente, por favor, nos procure. A gente está aberto, a gente quer mais divulgar o conhecimento e quer mais que mais gente faça cerveja em casa. Democratização da cultura cervejeira. Democratização da cultura cervejeira. Muito bom. Obrigada.